O auditório estava lotado. Executivos engravatados disputavam os lugares da frente, investidores cochichavam entre si e jornalistas preparavam suas câmeras para registrar cada detalhe. No centro do palco, sob a luz intensa dos refletores, estava ele. O homem que todos temiam e reverenciavam ao mesmo tempo. O CEO. O líder que havia transformado uma empresa em gigante. O mesmo homem que, por trás dos lucros recordes e dos discursos inspiradores, carregava uma fama sombria, a de desprezar, humilhar e esmagar quem estivesse abaixo dele. Naquela noite, ele sorria. E era um sorriso que não transmitia alegria, mas poder. O tipo de sorriso que diz: eu venci e vocês apenas me assistem. Ele falava com firmeza, cada palavra carregada de arrogância. Aqui não existe espaço para fracos. Quem não acompanha meu ritmo está fora. Eu não construí esse império para dividir, eu construí para vencer. A plateia aplaudia, mesmo desconfortável, porque ninguém ousava contrariá-lo. Não ali, não diante das câmeras, não diante de um homem que parecia ter o mundo aos seus pés. Mas o destino, silencioso e paciente, já escrevia um capítulo diferente. O que ninguém sabia, nem mesmo ele, é que todo império erguido sobre arrogância carrega em si as sementes da própria destruição. Nos corredores da empresa, funcionários caminhavam cabisbaixos. Muitos já haviam sentido na pele o peso de suas palavras cruéis. Reuniões que terminavam em lágrimas, colegas humilhados diante de todos, carreiras destruídas com um estalar de dedos. Ele não liderava por respeito. Ele comandava pelo medo. E por mais que tentasse esconder sob relatórios brilhantes e ações em alta, havia algo crescendo nos bastidores. Ressentimento. Uma revolta silenciosa que aguardava apenas o momento certo para explodir. Enquanto falava no palco, prometendo mais lucros, mais conquistas, mais poder, os gráficos atrás dele mostravam linhas ascendentes. Era o retrato do auge. Era o ápice da glória. Era a coroação de um homem que acreditava ser intocável. Mas todo gráfico que sobe, um dia desce. E quando a queda vem, nunca avisa. Chega com violência. Chega sem piedade. Se essa abertura já te prendeu, inscreva-se agora no canal. Porque o que vem a seguir não é apenas uma história de sucesso. É uma história de arrogância, queda e destino. E você vai querer acompanhar até o fim. Naquela noite, enquanto os aplausos ecoavam pelo auditório, ele acreditava ser eterno. Mas, mal sabia, estava prestes a provar o gosto amargo da ruína. Muito antes dos holofotes, antes das ações em alta e dos discursos arrogantes, havia apenas um garoto vivendo numa casa simples, em um bairro onde o futuro parecia sempre apertado demais. A infância dele foi marcada não por abraços, mas por cobranças. O pai, rígido, repetia todos os dias: o mundo não perdoa os fracos. E cada palavra era gravada como ferro em brasa em sua mente. Enquanto outros meninos brincavam na rua, ele passava horas ouvindo sermões sobre disciplina, sobre vencer a qualquer custo, sobre nunca demonstrar fragilidade. Cresceu acreditando que a vida era uma arena e que nela só existiam duas opções: dominar ou ser dominado. Na escola não era o mais brilhante, mas era o mais competitivo. Não aceitava perder. Se tirasse uma nota menor que a de outro colega, explodia em raiva. Se não fosse escolhido para liderar um grupo, fazia questão de sabotar ou humilhar quem estivesse à frente. O respeito que conquistava não vinha de amizade, mas de intimidação. E cada pequena vitória alimentava um orgulho que crescia junto com ele. Não queria apenas ser bom, queria ser o melhor. E que todos soubessem disso. Na adolescência, trabalhou em empregos temporários, sempre demonstrando a mesma postura, fria, distante, calculista. Os colegas o viam como alguém difícil de lidar. Ele os via como degraus. As pessoas só existem para me levar ao próximo nível, costumava dizer em tom de piada. Mas não era piada. Era filosofia de vida. O primeiro contato com o mundo corporativo veio cedo. Ainda jovem, conseguiu uma vaga como estagiário em uma pequena empresa.
Lá, enquanto outros aprendiam devagar, ele observava com olhos predadores. Aprendia os atalhos, manipulava situações, conquistava espaço não pela competência genuína, mas pela capacidade de derrubar quem estivesse no caminho. Subiu rápido, e cada promoção era celebrada não com gratidão, mas com desprezo. Eu disse que era melhor que todos vocês. O poder o fascinava. Cada reunião em que podia dar ordens, cada olhar de subordinação, cada silêncio forçado diante de sua presença era combustível. Já não bastava ser reconhecido, precisava ser temido. E quanto mais avançava, mais cultivava a crença de que não havia limites para sua ascensão. O garoto moldado pelo pai rígido, o adolescente que odiava perder, o jovem que via pessoas como ferramentas, tudo isso se transformaria no CEO arrogante que o mundo aprenderia a odiar. O destino, porém, sempre observa. E cada passo arrogante dado na juventude foi um tijolo colocado na estrada que, mais tarde, o levaria à queda. Ele acreditava estar construindo um império, mas, na verdade, construía sua própria ruína. A entrada no mundo corporativo foi como uma arena aberta diante de seus olhos. Para muitos jovens profissionais, aquele espaço era uma chance de aprendizado, de construir carreira com esforço e dedicação. Para ele, era um campo de batalha. Desde o primeiro dia, tratou colegas como adversários. Observava cada um com um olhar clínico, identificando fraquezas, explorando inseguranças, testando limites. Enquanto outros buscavam aliados, ele buscava alvos. E, um a um, derrubava todos que ousavam se colocar no caminho. Não demorou para que sua frieza chamasse a atenção da chefia. Relatórios impecáveis, entregas rápidas, uma postura que misturava confiança e intimidação. Era visto como jovem promissor, alguém disposto a fazer o que fosse necessário para entregar resultados. E foi justamente isso que o diferenciou. Quando colegas hesitavam em tomar decisões impopulares, ele não tremia. Quando havia cortes, ele apontava nomes sem remorso. Quando surgiam disputas, ele jogava com crueldade, sempre garantindo sua vitória. A cada promoção, a sombra da arrogância se tornava mais visível. Ainda jovem, já ocupava cargos de liderança e, sentado à mesa de reuniões, falava como se fosse dono do lugar. Interrompia superiores, humilhava subordinados, sempre deixando claro que não via ninguém à altura. Sua frase preferida, repetida em corredores e reuniões, era simples e cruel. Se você não serve, você sobra. Colegas começaram a evitá-lo. Alguns tentavam enfrentá-lo, mas logo eram esmagados por sua habilidade de manipular narrativas. Ele sabia usar as palavras, sabia virar situações a seu favor, sabia transformar qualquer erro em vantagem própria. E, assim, sua imagem de líder implacável cresceu. Aos olhos da diretoria, era um talento raro. Aos olhos dos funcionários, era um predador. Quando finalmente assumiu cargos executivos de peso, sua transformação estava completa. O jovem ambicioso havia se tornado o executivo temido, um homem que falava em resultados, mas que não hesitava em destruir carreiras. E, como sempre, cada vitória reforçava sua crença de que era intocável. Ele subia degrau por degrau com a pressa de quem acredita que a escada nunca termina. Não percebia que cada passo também aumentava a altura da queda que o aguardava. Enquanto eliminava rivais, construía um legado de ressentimentos. Funcionários sussurravam nos corredores. Denúncias silenciosas se acumulavam em gavetas. E, embora o brilho de sua carreira fosse evidente, já havia rachaduras profundas escondidas na base do seu império. Ele acreditava que estava ascendendo ao trono. Na verdade, estava apenas aproximando-se do abismo. O topo chegou mais rápido do que muitos imaginavam. Em poucos anos, ele já não era apenas um executivo promissor, era o CEO. Sentava-se na cadeira mais alta da empresa, cercado por conselheiros que mais pareciam súditos, e comandava reuniões como um general em guerra. As manchetes celebravam sua ascensão meteórica. O gênio corporativo que dobrou os lucros em tempo recorde. O jovem CEO que transformou a empresa em potência global. E, de fato, os números impressionavam.
Sob sua liderança, as ações dispararam, os investidores sorriam e os relatórios exibiam recordes atrás de recordes. Mas por trás dos gráficos ascendentes havia um custo. Um custo pago por aqueles que trabalhavam nas sombras do império. Ele acreditava que liderança era sinônimo de imposição. Humilhava subordinados em reuniões, gritava ordens, transformava erros em espetáculos de vergonha. Funcionários saíam das salas com lágrimas nos olhos. Alguns pediam demissão em silêncio. Outros permaneciam, esmagados pelo medo. Na mente dele, aquilo não era crueldade. Era método. Eu não preciso de amigos, preciso de resultados, dizia. Nos corredores, a tensão era palpável. Todos sabiam que um único deslize poderia custar a carreira. As pessoas evitavam contato visual, trabalhavam horas extras não por dedicação, mas por pavor. O ambiente corporativo virou campo de concentração emocional. E, enquanto isso, ele sorria ao ver os relatórios de lucro. A mídia, porém, só enxergava a superfície e celebrava. Revistas de negócios o retratavam como visionário. Entrevistas o colocavam como referência para jovens empreendedores. Ele falava de coragem, meritocracia, excelência. Mas nunca falava daquilo que sustentava tudo: exploração. Os conselheiros aplaudiam porque viam dividendos. Os acionistas festejavam porque os lucros cresciam. E assim, sua imagem de líder brilhante se consolidava. Mas, dentro das paredes da empresa, nas mesas cheias de relatórios, nas madrugadas intermináveis, o sentimento era outro: ódio. Um ódio contido, silencioso, que se acumulava como pólvora esperando apenas a fagulha. Ele acreditava que governava com mão de ferro. Mas, na verdade, governava com medo. E medo não constrói impérios eternos. Constrói revoltas. E revoltas, cedo ou tarde, explodem. Se antes ele era apenas um líder rígido, agora havia se transformado em algo pior: um tirano corporativo. Cada reunião se tornava palco de humilhações. Cada corredor, um campo de intimidação. Cada palavra, uma arma. Funcionários relatavam que bastava uma pequena falha para que fossem expostos diante de todos. Planilhas mal formatadas, relatórios entregues com atraso. Até mesmo expressões faciais eram motivos de fúria. Ele apontava o dedo, erguia a voz e esmagava qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. Você nunca deveria ter sido contratado. Se não aguenta pressão, vá vender pipoca na esquina. Eu não pago salários para ver gente fraca chorando. Essas frases se tornaram parte do cotidiano. E cada vez que eram ditas, mais pessoas quebravam por dentro. O auge da arrogância não estava apenas em suas palavras, mas em suas atitudes. Desprezava funcionários em público, gargalhava de ideias apresentadas em reuniões, rasgava relatórios diante dos próprios autores. Em eventos externos, fazia questão de dizer que carregava a empresa sozinho nas costas, ignorando o esforço de milhares que trabalhavam nos bastidores. O CEO havia se tornado um símbolo de opressão. Mas, paradoxalmente, quanto mais cruel se tornava, mais a mídia o celebrava. As manchetes diziam: o executivo que não aceita desculpas e só entrega resultados. O líder que dobrou os lucros em apenas 2 anos. E ele se alimentava desse reconhecimento. O sorriso frio crescia a cada capa de revista, a cada entrevista televisionada, a cada prêmio recebido como se fosse herói. Se você já sente a tensão dessa história, deixe o like agora mesmo, porque o que vem depois não é apenas arrogância, é o início da queda, e você vai querer acompanhar cada detalhe dessa virada. No íntimo, ele acreditava ser invencível. Tratava as pessoas como peças descartáveis, confiava que sua posição era eterna e ria de qualquer menção à crise. Mas o que ele não sabia, ou preferia ignorar, era que impérios construídos sobre humilhações sempre carregam em si o germe da revolta. E a revolta estava prestes a nascer. Os números ainda eram impressionantes. Relatórios exibiam recordes, investidores sorriam em reuniões, e a mídia continuava a chamá-lo de gênio corporativo. Mas nos bastidores a realidade começava a se distorcer. Os corredores da empresa estavam mais silenciosos do que nunca.
Não era silêncio de concentração, mas de medo. Olhares baixos, conversas sussurradas, mensagens trocadas em segredo. Algo estava errado, e todos sentiam. As primeiras denúncias surgiram. Pequenas reclamações enviadas ao setor de RH. Histórias de humilhações, gritos e insultos. Mas todas eram abafadas. O sistema trabalhava para protegê-lo, afinal, os lucros estavam altos demais para serem arriscados. Um funcionário escreveu em uma carta anônima: "Trabalhar aqui é como viver em prisão de luxo. O salário é bom, mas a dignidade é levada todos os dias." A carta nunca chegou a público. Foi engavetada, e ele seguiu sorrindo. Nos almoços corporativos, comentários discretos circulavam. "Isso não pode durar para sempre. Um dia, essa máscara vai cair. Estamos vivendo um barril de pólvora." Mas qualquer tentativa de expor a verdade era esmagada. Quem ousava falar alto era demitido na mesma semana, muitas vezes humilhado em frente a todos antes de ser dispensado. Mesmo diante dos sinais claros, ele ignorava. Para ele, funcionários eram números, ferramentas. A insatisfação era vista como fraqueza. E fraqueza, para ele, era algo que devia ser eliminado. Nos conselhos administrativos, alguns diretores começavam a demonstrar preocupação com a alta rotatividade de funcionários. Mas bastava ele levantar a voz e dizer: "Se não aguentam, que saiam. O mercado está cheio de gente desesperada por emprego." E a discussão morria. Enquanto os relatórios brilhavam, a base da empresa apodrecia. O clima era de desespero, a moral estava em ruínas, e cada novo dia parecia mais pesado para os que permaneciam. Ele acreditava que governava com autoridade. Mas, na prática, governava sobre um exército de pessoas quebradas, que acumulavam não apenas tarefas, mas ressentimento. E, como toda a história já mostrou, ressentimento não desaparece. Ele cresce, se multiplica, e um dia explode. Nos relatórios, tudo ainda parecia perfeito. As ações subiam, os dividendos eram distribuídos e os acionistas continuavam sorrindo. Mas nas entranhas da empresa, longe das câmeras, um movimento silencioso começava a nascer. Os funcionários, antes isolados em seus medos individuais, começaram a perceber que não estavam sozinhos. Cada um carregava histórias semelhantes: humilhações em reuniões, insultos públicos, pressão psicológica diária. E, quando a dor é compartilhada, ela deixa de ser silêncio e se transforma em murmúrio. No início, eram apenas conversas discretas em corredores e mensagens trocadas às escondidas. Um desabafo aqui, um relato ali. Mas logo os murmúrios ganharam forma. Grupos começaram a se reunir em segredo para relatar abusos. Histórias que antes pareciam isoladas revelaram-se padrão. Ele não apenas liderava com arrogância, ele destruía. Um funcionário escreveu em um fórum anônimo: "Ele acha que somos máquinas, mas máquinas quebram. E quando todas quebrarem de uma vez, o império dele cai." A mensagem se espalhou como fogo. Enquanto isso, jornalistas investigativos começaram a farejar algo estranho. A rotatividade de funcionários chamava a atenção. As denúncias abafadas começaram a vazar. Fontes anônimas passaram a relatar o clima de terror dentro da empresa. E a imprensa, sempre faminta por escândalos, começou a preparar o cerco. Dentro das salas, a tensão era insuportável. Os funcionários faziam o trabalho com precisão, mas não havia mais dedicação. O medo já não era apenas de perder o emprego, mas de continuar suportando um líder que os esmagava todos os dias. E, quanto mais ele ria nos palcos e sorria nas entrevistas, mais ódio se acumulava entre os que viam sua verdadeira face. Foi nessa fase que pequenos atos de resistência surgiram. Relatórios enviados com erros propositais, prazos atrasados como forma de protesto, vazamentos estratégicos para a imprensa. Ele não percebia, ou fingia não perceber. Acreditava que ninguém ousaria enfrentá-lo, mas estava errado. A revolta silenciosa estava crescendo, e logo deixaria de ser apenas murmúrio. Logo se tornaria grito.
O que começou como rumores finalmente se transformou em manchete. Numa manhã comum, os jornais estamparam em letras garrafais: funcionários denunciam CEO por abusos e humilhações. A matéria trazia relatos anônimos, mas vívidos. Histórias de gritos em reuniões, insultos pesados, ameaças de demissão como ferramenta de intimidação. O texto descrevia um ambiente tóxico, um lugar onde trabalhar era sinônimo de sofrer. E, como sempre acontece, uma denúncia puxou outra. De repente, dezenas de funcionários começaram a se manifestar. Redes sociais foram inundadas por depoimentos. Hashtags surgiram. A imagem que ele construiu durante anos desmoronava em tempo real. As câmeras que antes o buscavam para entrevistas sobre lucros agora o perseguiam para cobrar explicações. Microfones se estendiam à sua frente com perguntas afiadas. O senhor tem algo a dizer sobre as denúncias? O senhor realmente humilhou seus funcionários em público? O senhor se considera um líder ou um tirano? Ele tentava rir, tentava desviar, mas sua arrogância habitual soava diferente sob esse novo contexto. Não era mais confiança. Era desprezo. E o público começou a enxergar. As ações da empresa despencaram em questão de dias. Investidores antes cegos pelos lucros agora corriam para salvar seus próprios bolsos. Cada nova reportagem, cada novo depoimento, cada nova manchete era uma punhalada no valor de mercado. O conselho administrativo, que sempre o protegera, começou a recuar. Reuniões emergenciais foram convocadas. Palavras como crise de imagem, perda de confiança e risco reputacional ecoavam pelas salas. E, pela primeira vez, ele percebeu que não controlava mais a narrativa. Do lado de fora, protestos começaram a se formar. Funcionários demitidos erguiam cartazes com frases como: "Não somos descartáveis." Humilhação não é liderança. A imprensa transmitia ao vivo, e o país inteiro assistia ao império começar a ruir. Naquela semana, ele chegou ao prédio da empresa cercado de seguranças, mas não para ser aplaudido. Foi vaiado. Gritaram seu nome como insulto, e pela primeira vez em sua carreira, ele sentiu o peso do desprezo coletivo. A queda havia começado. E agora era pública. A decisão veio em uma reunião de portas fechadas. O conselho administrativo, pressionado por investidores, pela mídia e pelo clamor público, votou pela sua destituição. O homem, que um dia foi celebrado como gênio corporativo agora, era expulso do trono que acreditava eterno. Não houve festa, não houve despedida calorosa. Houve apenas silêncio pesado e olhares que evitavam cruzar os dele. Colegas de longa data abaixavam a cabeça. Alguns que antes se curvavam a cada palavra sua, agora o tratavam como um peso morto que precisava ser descartado. Ele saiu pela porta lateral, acompanhado por seguranças. Sem flashes de admiração, apenas câmeras famintas por captar a imagem do derrotado. Os dias seguintes foram ainda piores. Chamadas de jornalistas não paravam. Cartas de processo se acumulavam em sua caixa de correio. Amigos que frequentavam suas festas luxuosas desapareceram. Convidados que disputavam sua atenção já não atendiam ao telefone. Ele se viu sozinho. De um lado, funcionários celebravam discretamente sua queda. De outro, investidores o tratavam como inimigo público. E, no meio, ele, o homem que tinha tudo, agora sem ninguém. A mansão silenciosa, que antes era palco de festas intermináveis, agora parecia uma prisão dourada. Andava pelos corredores como um fantasma, assombrado por vozes do passado. Os gritos que deu em reuniões, os insultos que lançou contra subordinados, as risadas de desprezo. Agora, cada eco parecia voltar como condenação. As contas começaram a chegar. Processos trabalhistas, investigações internas, multas pesadas. Sua fortuna, que parecia inabalável, começou a evaporar. Cada novo débito era como um tijolo arrancado da muralha de segurança que acreditava indestrutível. E, pela primeira vez em décadas, ele sentiu medo. Não do mercado, não da concorrência, mas do silêncio absoluto de estar sozinho. Agora, eu quero que você pense comigo.
Você consegue imaginar o que é perder tudo, não por azar, mas pela própria arrogância? O que faria se fosse expulso do trono que acreditava eterno, cercado de inimigos e abandonado por todos? Comente abaixo. Sua opinião pode transformar este vídeo em um alerta vivo para milhares de pessoas. As semanas seguintes foram cruéis. As notícias já não o chamavam de gênio, mas de exemplo negativo. Sua foto, antes estampada em capas de revistas de negócios, agora ilustrava matérias sobre liderança tóxica e o preço da arrogância. E ele, trancado em seu mundo vazio, finalmente começou a perceber. O império que construiu com mãos de ferro havia se transformado em areia e estava escorrendo por entre seus dedos. As luzes se apagaram. Não havia mais câmeras, não havia mais palcos, não havia mais manchetes chamando seu nome. Aquele homem que já foi visto como gigante agora caminhava pelos corredores de uma mansão silenciosa, cercado de luxo inútil. O vazio não estava apenas nas paredes, mas dentro dele. Os carros de luxo estacionados na garagem pareciam sucata imóvel. Os quadros caros pendurados nas paredes já não traziam orgulho, mas lembranças de um tempo em que acreditava ser eterno. As salas de reuniões que um dia ecoaram, sua voz agora eram apenas memórias. E ele, sozinho, finalmente começou a sentir o peso de tudo o que havia feito. As noites eram intermináveis. Deitava-se em lençóis caros, mas não encontrava sono. Quando adormecia, sonhava com rostos de funcionários chorando, com ecos de vozes humilhadas, com o olhar de desprezo que ele mesmo havia lançado tantas vezes. Acordava suado, trêmulo, prisioneiro de lembranças. Nos corredores da mansão, via vultos. Não eram fantasmas reais, mas fantasmas da consciência. Cada porta que abria parecia mostrar o reflexo de uma reunião em que gritou, de um relatório rasgado diante de todos, de uma vida que ele havia quebrado com apenas uma palavra. O telefone não tocava mais. Ninguém queria ouvi-lo. Ninguém queria estar ao seu lado. Ninguém tinha interesse em sua versão da história. Os poucos contatos que ainda respondiam às mensagens o faziam apenas por interesse financeiro ou por obrigação jurídica. O homem que já foi temido agora era apenas evitado. E ele sentia na pele o que antes jamais compreendera: solidão. A solidão de quem acreditou que poder substituía respeito. A solidão de quem acreditou que medo era melhor do que confiança. Os dias se misturavam. Sem reuniões, sem compromissos, sem plateias. A vida dele havia se transformado em silêncio, em vazio, em espera. Esperava notícias ruins, esperava processos, esperava nada. No reflexo do espelho, já não reconhecia o homem que um dia foi exaltado como exemplo. O olhar, antes duro e arrogante, agora estava cansado, apagado. Os cabelos grisalhos eram lembrança do tempo que passou rápido demais. E no fundo, sabia que havia se destruído sozinho. Não foi o mercado, não foram os concorrentes, não foram os funcionários. Foi ele. Sua arrogância, sua crueldade, sua incapacidade de ver além do próprio ego. Naquela mansão vazia, finalmente percebeu. O verdadeiro fracasso não foi perder o cargo, nem a fortuna, nem a glória. O verdadeiro fracasso foi nunca ter entendido que liderança não se constrói com medo. Constrói-se com respeito. E respeito era tudo o que ele nunca teve. O fim não chegou com explosões, nem com manchetes estrondosas. Chegou em silêncio. O mesmo silêncio que agora dominava sua vida. Era uma noite fria. Ele estava sentado em sua sala, cercado de móveis caros que não significavam nada. Na mesa à sua frente não havia contratos, nem relatórios, nem planos de expansão. Havia apenas um copo de uísque pela metade e uma pilha de cartas de processos que ele já não tinha forças para abrir. O homem que um dia foi rei agora era apenas mais um derrotado pelo próprio ego. Levantou-se e caminhou até a janela. A cidade lá fora seguia viva. Carros passando, pessoas rindo, luzes piscando. O mundo continuava em movimento. Mas, para ele, parecia que tudo havia parado. Era como se o tempo tivesse congelado, deixando-o preso em um presente eterno de arrependimento.
Encostou a testa no vidro. O reflexo mostrou um rosto envelhecido, cansado, derrotado. Olhos que já não brilhavam de confiança, mas de vazio. Lábios que já não sorriam, mas tremiam em silêncio. E então, em um sussurro que ecoou apenas para si mesmo, murmurou: Eu era intocável. A lembrança dos auditórios cheios, dos aplausos, das capas de revista, dos relatórios milionários passou diante de seus olhos como um filme acelerado. E, em seguida, vieram as lembranças das humilhações, dos gritos, dos funcionários que choraram por sua causa. Era como se todos estivessem ali, reunidos, olhando para ele com olhos de condenação. Ele tentou rir, mas o riso saiu quebrado. Tentou se justificar, mas não havia ninguém para ouvir. Tentou se convencer de que faria diferente se tivesse outra chance, mas sabia que não teria. A ironia cruel do destino é que ele, que um dia acreditou ser eterno, agora não passava de exemplo. Um exemplo de como a arrogância destrói, de como o poder é frágil, de como nenhum império resiste quando é construído sobre medo. Sentou-se novamente na poltrona e encarou o copo de uísque. Não havia mais planos, não havia mais futuro. Havia apenas o fim. E foi ali, naquela sala silenciosa, que o destino finalmente fechou o círculo. O homem que humilhou tantos agora estava sozinho, humilhado pela vida. O olhar da jornalista. Eu me lembro da primeira vez que o entrevistei. Ele era celebrado como visionário. O CEO, que havia dobrado os lucros em tempo recorde, tinha uma presença magnética. Falava com firmeza. Gesticulava como quem controlava o destino. E olhava nos olhos como quem queria provar superioridade. Naquele dia, escrevi uma matéria que o chamava de líder implacável. As pessoas devoraram a reportagem. Ele era vendido como exemplo de disciplina e foco. Mas nos bastidores, mesmo naquela primeira entrevista, algo me incomodava. Os funcionários que o acompanhavam pareciam tensos, como soldados diante de um general imprevisível. Sorrisos forçados, olhares baixos. Com o tempo, os relatos começaram a chegar. Cartas anônimas, ligações de ex-funcionários, mensagens discretas, todos descrevendo um ambiente sufocante, abusivo, marcado por humilhações. E, quando finalmente as denúncias vieram à tona, percebi a ironia. Nós, jornalistas, havíamos ajudado a erguer o mito. E agora? Éramos nós a narrar sua destruição. Agora, na voz, o ex-funcionário. Eu trabalhei sob seu comando por 3 anos. 3 anos que pareceram uma vida inteira. Todos os dias eram uma batalha para não ser humilhado em público. Nunca me esqueço do dia em que, diante de dezenas de colegas, ele apontou o dedo para mim e disse: Você é um peso morto nesta empresa. Voltei para casa destruído. Quis desistir de tudo. E sei que não fui o único. Colegas sofreram crises de ansiedade, outros adoeceram. Alguns desistiram da carreira. Ele não nos via como pessoas. Nos via como peças descartáveis. Quando ele caiu, eu não senti pena. Senti alívio. Não porque fosse vingança, mas porque finalmente o mundo via o que nós já sabíamos há muito tempo. Ele nunca foi líder. Foi apenas tirano. O olhar do executivo rival. Eu o observei de fora durante anos. Enquanto ele era exaltado como gênio, eu sabia que havia algo errado. Não porque tivesse inveja, mas porque conheço o mercado. Seus números eram impressionantes, sim, mas sua postura arrogante, sua incapacidade de valorizar pessoas, sua obsessão por resultados a qualquer custo, tudo isso era uma bomba relógio. Quando as primeiras denúncias surgiram, eu sabia, era o começo do fim. E quando a queda veio, não foi surpresa, não foi acidente, foi consequência. Porque no mundo corporativo, empresas são feitas de pessoas. E quem despreza pessoas já está cavando sua própria ruína. A moral final. Ele acreditava ser intocável. Acreditava que poderia construir um império apenas com números, relatórios e gráficos ascendentes. Mas esqueceu da base invisível que sustentava tudo. Gente. Funcionários, colaboradores, pessoas que dão vida a cada resultado. Ao humilhá-los, ao tratá-los como descartáveis, ele não destruiu apenas carreiras. Destruiu a si mesmo.
E o destino, paciente, cobrou caro. A história desse CEO não é apenas sobre negócios. É sobre arrogância. É sobre como o poder pode cegar. É sobre como nenhum império resiste quando é construído sobre medo e desprezo. A queda desse CEO é mais do que a história de um homem. É a prova viva de que a arrogância sempre cobra sua conta, mais cedo ou mais tarde. Ele acreditava que podia humilhar sem consequências, esmagar sem resistência, governar sem compaixão. Mas esqueceu da lei mais antiga da humanidade. Nenhum poder sobrevive quando se volta contra aqueles que o sustentam. O que destruiu esse homem não foi apenas a imprensa, nem os processos, nem os investidores em fuga. Foi o acúmulo invisível de pequenas dores, pequenas lágrimas, pequenas humilhações que ele espalhou por anos. Cada funcionário que chorou em silêncio, cada profissional que voltou para casa com a autoestima destruída, cada vida que ele marcou com desprezo, tudo isso construiu uma tempestade. E, quando finalmente explodiu, não havia muralha que pudesse proteger seu império. Respeito não é luxo. Respeito é base. E ele escolheu construir sem base. Preferiu o medo ao respeito, a arrogância à empatia, a tirania à liderança. E o resultado foi inevitável: ruína. Porque empresas não são prédios, não são números, não são relatórios. Empresas são pessoas. E quem esquece disso assina sua própria sentença. Quantos líderes já caíram pela mesma razão? Quantos ainda cairão? A história dele não é isolada. É parte de um ciclo que se repete em todo lugar. O chefe que acredita ser Deus, o líder que esquece que é humano, o poder que embriaga até se tornar veneno. Esse ciclo sempre termina igual. Primeiro, os aplausos. Depois, os murmúrios. Por fim, o silêncio. E no silêncio, resta apenas a memória daquilo que poderia ter sido, mas não foi. Ele poderia ter sido lembrado como o visionário que transformou a empresa. Poderia ter deixado um legado de respeito, poderia ter sido inspiração para gerações, mas escolheu ser lembrado como exemplo do que não fazer. E talvez essa seja a sua maior ironia. Se tornou professor sem nunca querer ensinar. E a lição é simples, dura e eterna. O poder que humilha é sempre temporário. E aqui está o ponto crucial para você que assiste agora. Essa não é apenas uma história sobre um CEO distante. É um espelho. Quantos ambientes você conhece que seguem a mesma lógica? Quantas vezes você já viu arrogância ser confundida com liderança? Quantas vezes você já viu pessoas sendo esmagadas em nome de resultados? O perigo está em acreditar que só os grandes caem. Mas a verdade é que essa lógica pode destruir qualquer um. De uma pequena equipe a uma multinacional. O destino não precisa de pressa. Ele espera. E quando chega, chega sem piedade. Chega no momento em que o arrogante menos espera. Chega com força multiplicada pelas dores acumuladas daqueles que foram ignorados. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. O destino cobrou caro. Caro demais. E talvez a maior reflexão seja esta. No fim, ninguém lembra dos relatórios, das metas batidas, dos recordes quebrados. O que fica são as marcas deixadas nas pessoas. E as marcas que ele deixou foram de dor. E dor é uma herança que sempre volta para cobrar. Para você que ouviu até aqui, essa história não deve ser esquecida. Ela deve ser contada, compartilhada, repetida. Porque ela é mais do que narrativa. É alerta. É lembrete. É aviso de que não importa quão alto alguém suba, se a escada for feita de arrogância, mais cedo ou mais tarde, ela quebra. E você? Você quer ser lembrado como exemplo ou como aviso? Quer ser celebrado por ter construído com respeito ou lembrado por ter caído pela arrogância? No fim, a escolha é simples, mas o preço de ignorá-la é devastador. Se essa história te impactou, não deixe acabar aqui. Inscreva-se agora no canal para acompanhar outras histórias reais de ascensão e queda. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comente abaixo. Você já viveu ou presenciou um ambiente de trabalho tóxico como esse?
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o verdadeiro preço da arrogância. Porque, no fim, essa história não é apenas sobre um CEO que caiu. É sobre todos nós. É sobre lembrar que respeito é a única base que nunca desmorona.